Agora, qual seria a forma ideal de montar um método de estudo para a prova do TIM? Vocês são a favor, por exemplo, de cronograma de estudos por tema? Então, segunda-feira, sempre estudar diabetes. Seria uma É boa uma opção? forma, né? Algumas pessoas gostam de se organizar assim. Então, cada dia da semana, se você tiver esse tempo disponível, colocar um tema que... A gente conhece os temas, né? É importante saber que a prova é dividida em 10 temas, né? E você escolher um dia para estudar algum tema. E, claro, alguns revezar. Tipo, terça-feira eu coloquei adrenal. Na semana eu estudo adrenal, na outra semana eu estudo neuroendócrino. Na outra semana adrenal, na outra neuroendócrino. É uma forma de se organizar. Né? E se você tiver na sua vida uma forma de deixar um horário fixo para isso, melhor ainda. Mas eu acho que essa questão de método também é muito individual. Né? Eu acho que uma pergunta que você pode se fazer é: quem está fazendo prova de TIM não é a primeira prova que o curso está fazendo na vida. Já teve aí o vestibular para passar medicina, enfim. Se fez residência de clínica, estudou para residência de clínica. Se fez residência de endócrino, estudou para residência. Qual foi o seu método que deu certo nessas outras provas que você fez? Porque se é um método que deu certo antes, provavelmente ele vai dar certo também agora para a prova do TIM. Além do mais, que é uma prova que não exige concorrência, que não tem problema de concorrência. Você não tem que ser melhor do que ninguém. Você tem que acertar pelo menos 70% da prova. Né? Ou seja, se pensar por esse lado é até mais fácil, porque você não está concorrendo com nenhuma outra pessoa. Mas aí a individualização é fundamental, né? É para tudo que a gente vai colocar, a gente tem que tentar buscar essa forma de saber que está rendendo. E aí precisa de ter algum auxílio de alguma forma, né? Então, assim, se você acha que precisa, aí, como a gente vai dizer de novo, participe desse tipo de grupo para você direcionar um pouquinho como é que você está fazendo no dia a dia, né? Então, assim, eu acho que cabe, se sua vibe, se seu estilo é realmente ter ali um cronogramazinho bonitinho, colorido, organizado, ótimo, acho lindo. Eu não faço isso, mas assim, é uma metodologia para quem consegue fazer, né? Isso. Então, assim, também não adianta você pegar uma pessoa que nunca fez aquilo na vida e agora mudar tudo completamente da rotina, né? Eu acho que o método de estudo não vai ser agora com 25, com 30 anos, você vai definir como é que você vai estudar. Você já passou boa parte da sua vida estudando, né? Então, assim, precisa dar uma intensificada, óbvio que precisa dar uma intensificada. Embora não tenha concorrência, a gente sabe que a taxa de aprovação do TIM é baixa. Existe essa seleção, de certa forma, para que você consiga ser aprovado. A gente sabe que tem algumas dificuldades relacionadas à prova, tem as suas falhas no método, mas infelizmente é um método que no momento é possível de ser aplicado, né? Não vai a gente chegar aqui e dizer: vai pegar 600 pessoas fazer uma prova individual, do cara discutir um caso e tal. Não tem como fazer pela quantidade de gente, né? Acho que metodologicamente não tem como superar isso. Então, se o método está aí, está aplicado, você conhece o método. Então, o primeiro ponto acho que é esse: você precisa conhecer a prova. Né? Acho que a gente precisa desenhar essa linha de aprovação. Uma parte muito importante, eu acho que é tempo, porque a prova, você fazer 100 questões em 4 horas, 5 horas, você tem que ter essa prática de estar lendo com uma certa velocidade, tem que ter tempo de acabar aquela leitura. Geralmente são 8 páginas de prova, 9 páginas de prova. Você tem que ler aquilo tudo e, ao mesmo tempo, raciocinar e responder, e marcar, e depois marcar um gabarito. Então, tudo isso faz parte do treino. Acho que você tem que direcionar um pouquinho para a ideia de prova, né? Eu acho também para quem tem dificuldade em se organizar, porque tem pessoas com mais facilidade, pessoas com mais dificuldade para organizar seus estudos. A mentoria, né, Luciano, ela pode ajudar, assim, você fazer um curso. A ideia de qualquer coisa que hoje se fala muito nessa linha de coach, de treino, de mentoria, de repente se você tem um tema que você quer desenvolver, você procurar uma pessoa que já tenha mais prática naquele tema que você quer desenvolver, para ele lhe dar algum guia, alguma orientação de como isso aí vai funcionar, né? Então, assim, existe mais de um curso. A gente tem um curso aqui do Cardio Papers, a gente tem essa ideia de preparação para a prova há alguns anos, né? Então, a gente coloca essa ideia de que os temas são esses, o material está ali, a gente tem uma liberação progressiva dessas aulas que você pode acabar se vindo como um guia, como um indicativo de que, se você consegue cumprir semanalmente aquele grupo de conhecimento que foi dado naquela semana, você vai estar no final do período, né, terminado. E a ideia é que você termine com uma folga ali de um mês e meio, 2 meses pelo menos, para que dê tempo de você revisar tudo. Isso. Porque assim, você vai precisar
assim, juntar, né, o grupo todo. Se você estudou lá no primeiro mês, lá 2 meses atrás, em janeiro, dezembro, você estudou tireoide, aí você aprova em maio, você vai lembrar tudo que você estudou em janeiro? Né? Então precisa ser revisado. Uma dica, enquanto você for estudando, você já ir separando aquela que a gente chama de decoreba, né? Aquelas tabelinhas que você tem que decorar. Já vai separando para, assim, semana de prova é semana de decorar o que é difícil de decorar. Classificação do MOD, por exemplo. Classificação do MOD, a de iodinases, né? Tem muita tabela, né? E ali, última semana é dar o gás nessas decorebas. Você já vai separando, você já vai identificando. E quando você faz um curso que você tem aquelas aulas bem direcionadas, os professores, geralmente, eles estão direcionando o que você precisa estudar. Né? Porque, às vezes, você pegar um livro, abrir e for ler de forma perdida, sabe? Vou ler isso tudo aqui. Tem muita informação ali que não costuma cair na prova do TIM. Já tem coisas que são muito importantes que você pode deixar passar. Então, na hora que você está assistindo a aula preparada pro professor que vem já há um tempo, avaliando essas provas, sabe quais são os assuntos mais frequentes, ali já está lhe dando um direcionamento também. O que é que eu preciso focar mais e o que é mais fácil de cair, o que é mais difícil de cair. E isso é importante na hora de organizar o estudo também, para não estar estudando coisas necessárias. Sempre vai cair algo que ninguém esperava, algo que ninguém estudou, sempre. Mas você pode errar algumas questões, você não é obrigado a acertar tudo. Né? Botar isso nessa cota. Impossível estudar endocrinologia inteira em alguns meses. Não dá. Eu acho essa questão da mentoria do curso fundamental. E comigo, uma coisa que funciona bem é ter horário fixo de estudo. Então, por exemplo, se seu horário é segunda, 2 horas e quinta, 2 horas, ali você consegue estudar 2 horinhas. Que isso não seja algo negociável. É como a gente orienta, por exemplo, a atividade física, né? Isso. Que o paciente tem aquela rotina, aquele horário fixo para o exercício físico e que ele não vai fazer trocas. Surgiu um compromisso social, vou visitar um amigo, enfim, sair com a esposa, não dá. Então, aquele horário você estuda e você desmarca outros compromissos que surjam para conseguir cumprir aquele compromisso. Tem uma meta, né, pessoal? Então, assim, se a gente tá falando, você tá ouvindo isso agora e você vai fazer o TIM 2022, então a gente tá aí há 4 meses, 5 meses da prova. Então, a gente tem aí 5 meses que a gente precisa de alguma dedicação para isso, né? Isso, como a gente está dizendo, é uma corridinha. Quando você chegar no final, tem que dar uma intensificada, tem que dar ali o sprint, né? Para dar uma reforçada geral, mas desde agora você tem que estar sempre com aquele compromisso, com juntando a constância com a metodologia, os 2 pontos que a gente já trouxe até agora, né? Acho que tem que juntar isso aí.